Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Hoje eu não vim falar de anime, jogo, personagem ou alguma polêmica da internet. Na verdade, eu só queria conversar um pouco. Eu sei que provavelmente isso não é tão interessante quanto ouvir sobre personagens bonitas ou alguma maluquice que aconteceu na internet, mas eu senti vontade de gravar esse vídeo. E antes de qualquer coisa, quero deixar uma coisa clara. Eu não estou fazendo isso para ganhar engajamento e nem para que sintam pena de mim. Pensa nesse vídeo só como o desabafo de um cara aleatório na internet que, pela primeira vez, resolveu colocar em palavras algumas coisas que ficou guardando por muito tempo. Desde criança eu sempre tive muita dificuldade para me comunicar com as pessoas. Enquanto parecia tão natural para todo mundo conversar, fazer amigos e participar das coisas, para mim sempre existia uma barreira invisível. Por causa disso, passei boa parte da minha infância muito sozinho e isso acabou me marcando bastante. Tá, eu não sou velho, sou só um semi-novo. Mas eu cresci ouvindo aquela velha frase de que homem não chora, que demonstrar tristeza era sinal de fraqueza. Então eu aprendi a guardar as coisas. Minha mãe chegou a me levar em um psicólogo quando eu era mais novo, mas só consegui fazer uma sessão porque as consultas eram caras. E, sinceramente, aquela única sessão não mudou muita coisa. No máximo saí de lá com um dever de casa. A vida continuou. E eu continuei praticamente do mesmo jeito. Mas existia uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Eu queria ser youtuber e esse sonho me acompanha há uns 8 anos. Talvez até tenha começado justamente porque aqui eu conseguia conversar com as pessoas sem precisar estar cara a cara com elas. Nesse tempo eu tentei de tudo, criei vários canais, testei assuntos diferentes, formatos diferentes. Teve um canal que chegou a 1000 inscritos e eu fiquei feliz pra caramba. Só que era um canal de edição, eu utilizava músicas de outras pessoas e praticamente não existia possibilidade de monetização. Eu trabalhava muito naqueles vídeos, até pagava por alguns recursos que utilizava, mas chegou uma hora em que simplesmente não dava mais pra continuar. Então eu parei, passei bastante tempo sem fazer nada, até que em um dia completamente aleatório resolvi começar este canal e aconteceu uma coisa que eu nunca tinha vivido antes. Pessoas começaram a gostar do que eu fazia, não porque algum vídeo viralizou, não porque eu estava seguindo uma tendência gigante, mas porque algumas pessoas realmente começaram a acompanhar o meu conteúdo. E isso me deixa feliz, só que também me deixa ansioso, porque às vezes eu fico pensando, será que eu realmente deveria continuar investindo nisso? Será que estou correndo atrás de um sonho? Ou simplesmente desperdiçando minha juventude? Eu moro com meus pais, trabalho de CLT e tento ajudar em casa da maneira que consigo. Estamos reformando a casa e eu também tinha acabado de voltar de férias. Durante as férias eu passei bastante tempo estudando, cuidando do meu irmão, tentando cuidar um pouco de mim e principalmente trabalhando no canal. Agora que voltei para o trabalho, comecei a pensar, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu deveria ter usado esse tempo para outra coisa? E como se essas dúvidas já não fossem suficientes, aconteceu uma situação no serviço que me derrubou de vez. Eu estava pensando em pedir um vale para o meu patrão, coisa que eu nunca faço porque eu odeio pedir esse tipo de favor, mas eu realmente estava precisando. Só que antes mesmo de conseguir conversar com ele, aconteceu um problema com um cliente. Durante o atendimento, um cliente pegou alguns produtos. Um deles ele tinha dito, antes do meu patrão chegar, que não iria levar. Quando meu patrão apareceu, minha colega falou que eu precisava de ajuda no balcão, mesmo eu não tendo pedido. Eu ainda estava tentando me adaptar ao sistema novo que instalaram enquanto eu estava de férias. O cliente pagou pelas outras compras e saiu levando aquele primeiro item sem pagar. Meu patrão viu a cena e me questionou se o cliente também estava levando o produto. Quando tentei explicar que o homem havia afirmado que não levaria, fui interrompido. Meu patrão bateu no meu peito de forma ríspida e afirmou que o cliente estava dizendo desde o começo que ia levar o item. O detalhe que mais me revolta, o meu patrão sequer estava lá quando o cliente chegou. Mesmo assim, a culpa caiu toda sobre mim. Fui chamado na sala dele, tomei uma bronca e tive que assinar um vale para descontar o valor do produto do meu próprio salário. Foi uma daquelas situações em que você fica sem reação. Você tenta explicar, ninguém escuta. Você sabe o que aconteceu. Mas no fim das contas a culpa continua sendo sua. E eu só conseguia pensar, logo hoje, justamente no dia em que eu estava tentando criar coragem para pedir ajuda. E nem foi somente pelo dinheiro, foi pela sensação de que, por mais que eu tente fazer as coisas direito, parece que eu sempre termino decepcionando alguém. E essa não foi a primeira vez. Já perdi as contas de quantas vezes fui desrespeitado e simplesmente fiquei quieto. Chega uma hora em que você começa a pensar, talvez o problema seja eu. Enquanto eu vejo tanta gente crescendo, conquistando coisas e seguindo em frente, eu sinto que estou parado, como se estivesse exatamente no mesmo lugar de anos atrás. Meus pais nunca disseram que eu sou um peso, muito pelo contrário, mas esse sentimento aparece mesmo assim
quando não consigo ajudar como gostaria, quando vejo as despesas aumentando, quando sinto que estou fazendo menos do que deveria, é como se existisse uma voz dizendo o tempo inteiro: você poderia estar fazendo mais, você poderia ser melhor, você deveria estar entregando mais. Eu sei que esses pensamentos nem sempre representam a realidade, mas eles cansam, e carregar tudo isso sozinho durante muito tempo acaba pesando. Talvez por isso tenha sido tão difícil gravar esse vídeo. Eu sempre tive medo de que alguém interpretasse isso como vitimismo, como se eu estivesse procurando atenção. Mas, sinceramente, não é isso. Eu só queria dividir um pouco do que passa pela minha cabeça, porque às vezes guardar tudo em silêncio pesa mais do que simplesmente falar. Eu nem sei se deveria estar fazendo esse vídeo. Talvez amanhã eu assista tudo isso e pense: caramba, por que eu falei tudo isso? Talvez eu nem deixe esse vídeo aqui por muito tempo. Mas neste momento eu só precisava colocar algumas coisas para fora. E se você chegou até aqui, obrigado. De verdade, obrigado por ouvir. E obrigado também por continuar acompanhando esse canal. Talvez eu ainda não tenha chegado onde gostaria, talvez eu ainda esteja muito longe, mas pela primeira vez em muitos anos eu sinto que existe gente do outro lado da tela que realmente está acompanhando o que eu faço. E isso significa muito mais para mim do que vocês provavelmente imaginam. Eu não sei exatamente onde esse canal vai chegar. Não sei se vou conseguir viver disso algum dia. Não sei nem como vai estar minha vida daqui a alguns anos, mas eu ainda quero tentar. Então, por enquanto, acho que é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço. E falou! My battery's getting low. It'll soon be my time to go. The screen is cracked and I can't see, but I just hope you are listening to my little rhymes that I made for you. Somebody out there that cannot hear my